E atenção, o número de mortes de motociclistas aumentou quase 800%. Estas imagens cedidas pela EPTC mostram flagrantes de colisões aqui na capital, em Porto Alegre. A fragilidade da segurança nas motos é um risco permanente e a maioria dos acidentes é grave. Dados de uma pesquisa revelam que andar de moto está cada vez mais perigoso. Em 10 anos, o número de mortes aumentou quase 800%. O risco de um motociclista perder a vida é 14 vezes maior em relação a um ocupante de carro. Além da falta de preparo dos motoristas e motociclistas, os congestionamentos e a precariedade das vias urbanas também motivam acidentes. E dirigir pelas ruas de qualquer cidade é arriscado, todo mundo sabe disso, e respeitar as regras de trânsito também exige muita atenção dos condutores. Mas para os motoristas, além disso tudo, existe um grande perigo: a irresponsabilidade de quem sai com o carro sob a influência de bebidas alcoólicas. Imprudência que é motivo de vários acidentes e que faz vítimas fatais. A combinação entre álcool e direção sempre resulta em situações de alto risco, tanto para o motorista quanto para passageiros e pedestres. O homem que dirigia este carro perdeu o controle e se chocou contra uma cancela na via do trem. Descontrolado, o motorista desce do veículo e parte para cima de um pedestre que passava pelo local. Trouxa! Trouxa! Sai logo! Sai logo! Depois de ser levado para a viatura, ele ainda desafia os policiais. Você vai pro quinto dos infernos, Thiago, e eu não vou fazer mais nada. Thiago, Acabou. mais pressão aí. Só que agora eu não vou fazer mais nem bafômetro e não vou responder nada com isso, que eles não interessam. Tá, vai ser autuado por sinais de embriaguez alcoólico. Beleza. O exame do bafômetro apontou: o nível de álcool no sangue era 3 vezes maior que o permitido. Exagero no consumo de álcool também explica este acidente na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre. Com os reflexos debilitados, um motorista bêbado prensou um motociclista contra um furgão. O condutor não conseguia sequer explicar como aconteceu a colisão. Só contar pra gente o que aconteceu aqui? Não quer falar? Bebeu alguma coisa ou não? Irritado, quis agredir o repórter da Rede Record. Em seguida tentou fugir e ainda resistiu à prisão. Ele está agressivo e está bem alcoolizado e está meio fora de si mesmo. Este carro ficou totalmente destruído. O impacto da batida foi tão grande que teve o eixo traseiro arrancado. Testemunhas disseram que o motorista estava em alta velocidade e cortou a frente de um ônibus na Avenida Antônio de Carvalho. Não teve como desviar, fez o procedimento da direção defensiva que tinha que fazer e tá aí o que vocês estão vendo. Após o choque, o automóvel ainda bateu em 2 postes. O acidente só não foi mais grave porque o carro parou no canteiro central. Dentro do veículo foram encontradas latas e garrafas de cerveja. Na BR-116, próximo do aeroporto Salgado Filho, 2 pessoas ficaram gravemente feridas depois de uma colisão envolvendo 3 carros. Este automóvel, que ia no sentido interior capital, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e colidiu com outro que vinha no sentido contrário.
O choque causou ainda outro acidente de menores proporções. O motorista foi levado para o hospital, mas antes passou pelo teste de teor alcoólico. Dentro do carro a gente encontrou aproximadamente 30 latinhas de cerveja, fizemos o bafômetro nele e deu 3 vezes acima do limite. A imprudência resultou em fatalidade na Avenida Sertório, zona norte da capital. O motorista que estava alcoolizado perdeu o controle do automóvel e bateu em outro carro. No veículo estavam 7 jovens que retornavam de uma festa. 2 acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram. Depois do choque, o veículo atingiu um poste e um telefone público. Os 4 ocupantes ficaram feridos. A violência do acidente chocou quem passava pelo local. Por ver essa juventude assim, né? Acabar dessa forma trágica, né? Impressiona. Impressiona muito. E para se ter uma ideia, no final de semana passado, 24 pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado. Em alguns dos acidentes, os motoristas haviam consumido álcool. Essa história se repete. Será que dá para evitar, hein? Como deixar claro que é um perigo a mais? Conosco a presidente da Fundação Tiago Gonzaga, Disa Gonzaga, que trabalha justamente com a conscientização e prevenção da violência no trânsito. Participe do programa, mande sua pergunta pelo Twitter, @HojeemDiaRS, ou pelo telefone 3301-3225. Disa, obrigada pela sua presença aqui no Hoje em Dia. O que falta para as pessoas se conscientizarem que essa combinação de álcool e direção não funciona? Na verdade, as pessoas já têm consciência de que a bebida e direção é uma dupla de morte, né? 70% dos acidentes com mortes ou lesões graves têm alcoolemia positiva. Agora o que está faltando é partir da consciência para a prática. E o que falta? O que falta é que as pessoas acham que com ela não vai acontecer. É a cultura do herói que nós falamos, que é essa cultura que nós temos que desmistificar. Ainda mais quando envolve jovens, né? Não vai acontecer comigo. Porque são cheios de vida, com todo o gás, acham que não vai acontecer. Infelizmente, os heróis estão voltando para casa em caixões fechados. É a principal causa de morte de jovens no nosso país, é o trânsito, de 14 a 26 anos. Então, realmente não é uma implicância da Disa ou da Fundação Tiago Gonzaga. O álcool é um grande vilão nessa questão do trânsito. E é imprudência mesmo, Disa, porque a gente fala da alta velocidade, fala também da questão do álcool nas estradas. Muitas vezes se coloca a culpa nas rodovias, mas acho que a imprudência... 90% dos acidentes com mortes ou lesões é a imprudência, é o comportamento que mata, não é o desconhecimento da sinalização ou até mesmo as estradas esburacadas ou mal sinalizadas. 10% é falha mecânica ou defeito na pista, 90% é o condutor. E ainda tem gente que tem dificuldade de lidar com a pressão da turma, né? Na hora de sair. É que os jovens, e principalmente do sexo masculino, eles têm vergonha de dizer pro amigo ir mais devagar, né? Vão pensar que eu sou babaca, e eu quero dizer que babaca não é dizer pro amigo ir mais devagar, babaca é morrer com 18, com 20 anos. É isso que nós temos que pensar. Não, é possível dizer para essa gurizada também que está em casa que existe noite, existe festa sem álcool, principalmente para aquele que vai assumir o comando, uma direção. Exatamente. Quem vai dirigir não bebe. Bebida e direção é uma dupla de morte. E para os pais também que estão nos ouvindo, né, é importante dizer que os nossos filhos não aprendem a dirigir com 18 anos no centro de formação de condutores. Eles começam a dirigir desde os 2 anos, vendo o pai passar com o sinal fechado, não respeitar uma faixa de pedestres e mesmo no meio de uma viagem parar para almoçar e pedir uma cervejinha. Depois não adianta dizer para um filho se ele viu seus heróis fazendo isso, né? O exemplo vale mais do que 1000 palavras. E agora a Fundação começou com uma campanha em relação aos motociclistas. Exatamente, uma parceria com a Matra. Impressionantes, né? A gente falou agora há pouco aqui, 800% aumento no número de acidentes nos últimos anos. É demais isso, diz. 40% das mortes no trânsito são de motociclistas. Por isso nós estamos com essa campanha com a Associação dos Juízes Magistrados do Trabalho para evitar, né? Para atingir as 3 pontas. Quem pede a teleentrega vai receber junto. Eu entrego encomendas, não entrego a minha vida. Pedindo para as pessoas também se programarem para suas encomendas, não ficarem pressionando na pressa. Vamos pedir eficiência e não pressa, né? Porque também nós, como consumidores das teleentregas, também temos responsabilidade. E os donos das teleentregas também que estão sendo conscientizados. E os motoboys, é claro. E olha só essa. Não é apenas o cidadão comum que comete o crime de dirigir embriagado. Quem mais, na relação às leis, né, também acontece isso. Daqui a pouco a gente vai falar de um caso que aconteceu lá em Rio Grande, que quem deve respeitar as leis também não as leva tão a sério assim. O Carlos Fialho Matos, vereador pelo PPS de Rio Grande,
Ele foi flagrado dirigindo bêbado na RS 734, a rodovia que liga a cidade à Praia do Cassino, lá no sul do estado. O exame do bafômetro mostrou um teor de álcool no sangue acima do permitido. O carro que o parlamentar dirigia não tinha a placa dianteira. O vereador estava também com a carteira de habilitação vencida. Essa história também a gente conhece bem, né? Matos foi autuado em flagrante, pagou fiança de R$1.000 e vai responder ao processo em liberdade. Ele foi ainda afastado do cargo pela Comissão de Ética do partido. Então, isso acontece, diz, em todas as esferas, né? Com jovens, com integrantes da nossa sociedade, com colegas nossos, de todas as áreas. Na verdade, os jovens são as grandes vítimas, né? Eles são a principal causa de morte de jovens é o trânsito, então nesse sentido, mas não são só os jovens que cometem essas imprudências, as nossas autoridades, as pessoas em geral, os adultos, né? E os adultos às vezes são até mais resistentes à mudança, né? Acreditam que comigo não vai acontecer e eu até dirijo melhor quando bebo. Eu escutei de pessoas grisalhas, né? Pessoas mais velhas. É isso, vem de casa também o exemplo que o pai dá em casa, né? O pai dirige bêbado, o filho, a tendência qual é? A Janete de Gravataí entrou em contato com a gente, ela disse que se envolveu num acidente, a pessoa estava bêbada, o condutor estava bêbado, foi comprovado, o médico assinou, mas ele não teria assinado, é isso, produção? Ele não teria assinado? Ele não assinou, só carimbou. Isso legalmente depois ela vai poder a nossa cobrar. Legislação também, nós temos que parar com essa hipocrisia de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, né? É que nem a paternidade, a gente faz o teste para mostrar realmente que a gente não está embriagado. Então isso tem que mudar. A lei seca, que nós chamamos lei da vida, está aí para salvar vidas. Nos primeiros 30 dias da implantação dessa lei, 40% dos hospitais e pronto-socorros tiveram diminuição nas suas internações. Então é uma lei da vida. Vamos respeitar essa lei que ela vai salvar muitas vidas. E agora chegando o fim de semana, que o pessoal vá com calma para as festas, na hora de ir pro restaurante. Há um tempo atrás se ia mais de táxi, né, Giza? Isso. Eu acho que dá para combinar, né? 4 pessoas, um não vai beber para dirigir, para trazer todo mundo de volta, né? É o velho ditado, quem ama cuida. Vamos cuidar dos nossos amigos, amores, afetos. Olha só uma pergunta que vem lá do sul do estado, de Pelotas, a Gilmara. Lá na cidade de Pelotas é muito comum a garotada, os jovens se reunirem em postos de combustíveis para beberem e depois pegam o carro e saem pelas avenidas da cidade. Não é um caso só, a Gilmara aqui, agradecer a participação dela, mas isso é comum em várias cidades, inclusive aqui na capital. Mas infelizmente na capital tem um projeto de lei já aprovado, que já está em vigor, proibindo o consumo de bebida nos postos de gasolina. É um projeto de lei que saiu da Fundação Tiago Gonzaga. Nós aprovamos em Porto Alegre e já estamos remetendo para cidades do interior. Se não me engano, Novo Hamburgo já também tem essa lei. Está na hora também das nossas autoridades fazerem a sua parte. É a fiscalização eficiente e punição exemplar. Mais rigor. Porque senão a impunidade também gera essa violência. Não dá nada, Aquela né? sensação que não tem blitz, que eu vou chegar em casa tranquilo. Então, as nossas autoridades vão fazer as blitz, vamos parar de brincar de ser autoridade. Vamos fazer a parte de vocês, né? Que é fiscalização eficiente e punição exemplar. A Juliana de Porto Alegre também entrou em contato com a gente e ela levanta um questionamento. Quando o pai usa droga, o jovem, o filho, pode usar o alcoolismo como revolta? Eu não sou especialista nisso, mas eu sempre acho que o exemplo vem de casa, né? A escola é importante, mas é de pequeno que se torce o pepino. E se um jovem acaba vendo seu pai com droga, né? Convenhamos, né? Mais vale o exemplo do que 1000 palavras. E lá na fundação... Fora que o álcool é a primeira droga também, né? Isso é muito importante salientar, né? A gente não começa, né, com as drogas, a gente começa com álcool, que é uma bebida liberada, que está lá liberada, uma droga liberada no supermercado, no bar da esquina, enfim, né? Com acesso a todo mundo, inclusive é menor, embora seja proibido vender ou consumir bebida, né, para menores, né? Fornecer. Mas o nosso país é isso, né? É o jeitinho, se dá um jeito, se burla a lei e as autoridades não fazem a sua parte, que é a fiscalização, a punição, para tirar essa sensação da população de impunidade, de que não dá nada. Giza, quem quiser entrar em contato com vocês? Olha, a gente pode no www.vidaurgente.org.br. Eu tenho Twitter, o @GizaGonzaga, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai, né, ter todo o prazer em receber. Obrigada, Giza, pelas suas informações e alerta, né, Luciano? Importante. A gente não cansa de falar, né? Lamenta e não cansa de falar, alertando, né? Tem mais um feriado pela frente agora aí, né? E quando chega o fim de semana, o número de acidentes também aumenta na cidade. Luísa Zanqueta, como anda a fiscalização nas ruas de Porto Alegre? Bom dia. Bom dia, Aline. Olha, é o que a gente vai saber agora, então, com o Wagner Cruz, que é coordenador de operações especiais da EPTC. Como é que está a fiscalização e as blitz também?
Nós continuamos com uma ação junto com o governo do estado, a chamada Balada Segura, onde todas as noites, final de semana, nós damos atenção especiais na questão de segurança do veículo e a situação do condutor na sua carteira e se fez uso de bebida alcoólica. E se fez uso de bebida alcoólica e está dirigindo, pode acontecer? Isso está ocorrendo, a nossa fiscalização está firme, qualquer suspeita, o agente já está solicitando o teste do etilômetro. Já nesses últimos meses já houve um aumento em infrações flagradas de embriaguez, mais de 100% do ano passado. Tá certo, a gente tem números também que impressionam, dados parciais dessa semana, a gente tem aqui 13 mortes causadas por acidentes de trânsito. Também no último fim de semana o estado registrou 24 mortes em acidentes. O que fazer para diminuir esses números que seguem aumentando? O que mais tem aumentado é a questão da velocidade. A velocidade está muito forte, a imprudência está grande, o desrespeito à sinalização, a via, que muitas vezes não está em bom estado, e o condutor tem um veículo que ele considera bom e acaba exagerando na imprudência. E dicas também para evitar acidentes de trânsito dentro da cidade, por exemplo, em dias de chuva, a gente sabe aí que a previsão durante o fim de semana é de chuva, como evitar esses acidentes que às vezes até causam mortes, né? Primeira coisa é você lembrar que o limite de velocidade dentro da cidade é 60 km por hora. Começou a chover, deve-se reduzir a velocidade, manter uma distância, verificar a situação do veículo, se está com seus pneus com condições, a questão de visibilidade, a paleta do limpador de para-brisa, isso é muito importante o condutor revisar antes de sair de casa. E as pistas molhadas, como conduzir melhor? Com certeza, a redução de velocidade é o principal, pois a frenagem fica mais difícil, onde ocorrem os pequenos acidentes e até muitos graves, como atropelamentos. E não custa reforçar a máxima também, se beber, não dirija. Se beber, com certeza não dirija. Arranja algum companheiro que não beba, o homem dá a rodada para poder andar sem beber, com a consciência que vão chegar felizes em casa e os pais aguardam também. Certo, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Hoje em Dia com a gente. Ficam as dicas então de trânsito e é sempre bom, né, ter cautela, dirigir com cuidado para evitar que esses números aumentem tanto assim e a gente tenha tantas mortes causadas por acidentes de trânsito, né, Aline e Luciano? Obrigada, Luísa. Obrigado, Luísa.